el pronto regreso de Cristo Jesús, su canal 3ABN Latino. The following presentation is a production of 3ABN and Amazing Facts. Is it possible to see into the future? What's in store for planet Earth? Crime, war, and natural disasters appear to intensify with every passing day. Do they herald some approaching cataclysmic event? Could the ancient texts of Scripture reveal events yet to come? Discover secrets in the Bible that will change your life as we explore the most amazing prophecies. Nós estamos muito contentes porque vocês estão aqui conosco hoje no campus da Universidade de Andrews. E nós, como preparamos agora para o culto, vamos ver Isaías 6, o que nos diz essa passagem. Isaías 6. No ano em que morreu o rei Isaías, eu vi o Senhor. Ele estava sentado no trono alto, e as orlas do céu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos. With 2 they covered their feet, with 2 they were flying, and they were calling out to one another. Sing with us.
Then I heard every creature in heaven E eu escutei todas as criaturas em céu e na terra estavam anunciando e cantando para aquele que senta no trono e o Cordeiro de vida por toda a glória eternamente. Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor. Nós damos louvor ao Teu nome. O Senhor tem feito maravilhas para nós. Nós agradecemos ao Senhor especialmente pela oportunidade de chegar ao Seu trono de graça. O Senhor nos aceita assim como nós estamos. E te agradecemos, Senhor, especialmente a bênção de Jesus, que nos deu a oportunidade de chegar a Ti. Em Jesus pedimos amém. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, who ever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me that depart, no tongue can bid me that depart. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there, who made an end of all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free, for God the just is satisfied to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. Behold him there, the risen Lamb, my perfect spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One that himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. as we prepare to approach our Como nós estamos agora nos preparando para conversar com Deus, vamos meditar nas palavras e que Deus construiu todas as coisas maravilhosas, todas as coisas, e Ele se preocupa com as nossas preocupações. E em Jesus, Deus faz tudo maravilhoso. Deus criou no início tudo maravilhoso, tudo perfeito. that includes you. Isso inclui você também, isso inclui a eu também. I invite you to prepare your heart. Eu convido você a preparar, porque Deus, no seu tempo, faz tudo perfeito, tudo maravilhoso. In his time
I invite you to kneel as we approach our Eu convido a vocês a ajoelharem comigo e vamos conversar com o nosso Deus. Querido Deus, como nós estamos assegurados das promessas que o Senhor fez, que um dia tudo será feito perfeito novamente. Essa promessa nos continua a envolver, a vir à sua casa. Este é um momento perfeito, esta é uma bênção do sábado, é o seu tempo. Aqui estamos com os nossos corações tornados, virados para Ti, para pedir, para humildemente pedir que o Seu Espírito Santo venha e nos encher. Toda essa semana nós lembramos todas essas promessas do apóstolo Paulo a Pedro e pedimos também que aprendemos também que as profecias que nos dá a oportunidade de dar a luz a lugares escuros. Até o momento daquela manhã que a luz vai amanhecer da sua volta. Senhor, nós estamos aqui ajoelhados debaixo da sua glória. Estamos com os nossos corações abertos e pedimos e confessamos a Ti que nessa iluminação que vem de Deus, a escuridão que está escondido em nosso coração possa ser exposta. Por favor, Senhor, retire todo o mal que está dentro de nós, nos limpe através da luz de Jesus. Nos limpe das nossas dificuldades, das nossas teimosias, das nossas escuridões, das nossas coisas que nós fazemos de mal. Tenha misericórdia de nós, Senhor, misericórdia de cada um de nós. E perdoe as nossas faltas. Nós pedimos. Aqui estamos também reunidos em uma reunião pedindo para as pessoas que estão com necessidade, aqueles que precisam ser confortados, aqueles que precisam ser sarados. Pedimos também pelos pobres, porque o reino de Deus também é deles. Pedimos para aqueles que estão com necessidade da palavra de Deus. Por favor, abençoe cada um. Essa tem sido uma semana inesquecível. O seu servente, o pastor Doug Batchelor, já nos ensinou muitas coisas esta semana. E como ele já nos mostrou essas profecias antigas, nós podemos ver
as profecias e as promessas que Jesus nos deu. E agora nós pedimos que o Deus que iniciou esse trabalho, o Senhor possa ser o Deus que termine esse trabalho. Esse trabalho aqui nessa igreja da Universidade de Andrews, esse trabalho que foi feito em 2.000 igrejas que estão em congregação conosco, essas nações que estão em congregação conosco, Senhor, nós precisamos limpar o nosso coração, nós precisamos que Jesus volte. Nós queremos que isso coloque nos livros do céu que nós precisamos da tua bênção. Por isso que nós queremos transmitir essa programação para todo mundo, para que muitos possam também aceitar este plano de salvação e que muitos possam aceitar esse evangelho. Nos mantém unidos, assim como nós estamos adorando ao Senhor. Nós pedimos tudo no nome de Jesus. Amém. Our local offering here. A nossa oferta local vai para aqui no estado de Michigan, ao trabalho de evangelismo. Esta oferta vai cobrir também os gastos desse evangelismo que estamos tendo aqui essa semana. Existem alguns envelopes que está nos bancos em frente de você. Vocês podem colocar a sua oferta, que pode ir também para 3ABN. E também as criancinhas vão estar nos corredores da igreja recolhendo ofertas também. Quando nós vamos doar as nossas ofertas, eu te peço também que vocês olhem para a tela e vejam o batismo que vai ter agora. Aqui nesse batistério nós temos Steve Schaefer, já com 14 anos que ele mudou aqui para essa região. Quando Steve era 14 anos de idade, ele começou a sentir o trabalho de Deus em sua vida. E na primavera passada ele veio para a nossa região e começou a pedir informações, e nós começamos a dar informações e estudamos juntos, e ele se convenceu a respeito do sábado, e infelizmente o empregador dele não concordou com isso, e ele teve que sair do trabalho, perdeu o trabalho, mas Deus abriu uma outra porta, e agora ele está trabalhando em uma outra local agora, onde ele pode guardar o sábado. E ele está atendendo, está vindo todas as reuniões, está sendo fiel, e Deus está vendo que ele é uma pessoa fiel, e ele se decidiu aceitar esse trabalho de ser batizado hoje. Esteve, no nome de Jesus, eu venho te batizar. E venho pedir que Deus abençoe a sua vida, para que você possa ter frutos nessa vida. E em nome do Senhor Jesus, de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito, eu te batizo. Amém.
Thou, my great Father, I, thy true Son, thou in me dwelling, and I with thee one. Amen. Amém. Você pode dizer amém? Esta é uma das minhas canções favoritas, um dos hinos mais favoritos meus. E há muito talento nessa universidade especial. E durante os devocionais desta semana, nós nos encontramos também à noite, como parte do seminário. Eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão nos assistindo ao redor da América e ao redor do mundo também, e estão inclusive conectados neste serviço de louvor que estamos fazendo nesta manhã. Um grande privilégio para os vários grupos ao redor do mundo em participar conosco aqui na Andrews University. Eu sei que há pessoas que estão também regravando isso e vão continuar ou completar esta série no domingo à noite. Nós temos mais um tema e nós queremos que você participe conosco também. Eu preciso citar também, como sempre faço, que mesmo para essa apresentação desta manhã, nós temos um estudo bíblico, a série que eu tenho apresentado a vocês todos os dias, e o tema desta lição é 10 vezes mais sábio. E eu preciso me desculpar aqui. Os grupos que têm trabalhado conosco e têm tido os cartões diferentes, notem, a Árvore da Vida é o cartão que será utilizado hoje à noite. Então, se você o tem aqui no banco dessa igreja ou os líderes dos grupos onde nós estamos, utilize esse cartão para a última noite. Minhas desculpas pela confusão, é minha culpa. A minha esposa normalmente me diz que eu sou o culpado, então eu estou assumindo. Nosso estudo desta noite lida com o tema da Árvore da Vida. E eu estou muito animado com essa apresentação, porque é um estudo que nós vamos encontrar, ou espero que vocês o achem interessante e informativo. O ser mais antigo desse planeta, supostamente, é uma árvore. E disse que elas estão localizadas nas montanhas brancas da Califórnia, do centro da Califórnia. E uma tristeza em relação a esse assunto é que a mais antiga árvore do mundo foi cortada. Em 1964, um geólogo chamado Curry, um Sr. Curry, e ele então tirou algumas amostras dessas árvores. E ele então foi obrigado, naquele processo, teve que tirar uma das ferramentas dele, que ficaram naquela árvore, e ele precisou então cortá-la. E lhe deram permissão para fazê-lo, e cortaram aquela árvore e descobriram ali que ela tinha 4.844 anéis. Até aquele tempo,
foi considerado que ela tinha o maior número de anéis, o que indica a idade das árvores. E foi descoberto, então, que ela era mais ou menos como a Metusalém das árvores. Mas quando você pensa, meus amigos, a respeito da árvore da vida, quantos gostariam de comer dela? Você pensa viver eternamente. E a Bíblia nos diz em Isaías que como são os dias da árvore, será também os dias do meu povo. A nossa vida hoje, meus amigos, é muito reduzida e Deus intencionou que nós vivêssemos para sempre. Eu quero chamá-los agora para que abram a palavra do Senhor no último livro da Bíblia, capítulo 22, verso 1. E mostrou-me o puro rio da vida, claro como cristal, vindo do trono do Senhor e do Cordeiro. Um dos sinais que eu sei que estamos vivendo nos últimos dias é porque todos estão pagando por água potável. É muito triste isso. Todo mundo anda com uma garrafa de água. E algo que deveria ser gratuito. E o próximo verso fala a respeito de uma árvore. E diz que há um mistério aqui. Há dos dois lados do rio, há a mesma árvore que dá 12 frutos, e cada fruto mensalmente. E alguns imaginam, será que há 12 tipos de frutos, ou há 12 tipos de frutos a cada mês, como se fosse um mercado de frutas? O que 12 vezes 12 seria 144 tipos de frutas, se utilizasse esse argumento. Eu creio que deve ser apenas 12 tipos, mas eu já estou feliz com esse número. Esse rio que flui do trono de Deus. E note que a Bíblia diz que não haverá mais oceano, o mar. E esse rio que flui do trono de Deus é a principal fonte de irrigação do Novo Mundo. E você imagina os grandes rios que nós temos hoje, o Amazonas, o Nilo, o Mississippi, e o Missouri, o Rio Amarelo. Junte-os todos. Imagine esse rio enorme. Imagine, então, as quedas d'água também no Brasil, na Argentina. Quem foi? Ele disse que a Foz do Iguaçu, a senhora Roosevelt, disse que a Niagara Falls se envergonharia de ver Foz do Iguaçu. E você pode considerar esta árvore dos dois lados do rio. Que coisa linda! O mundo inteiro se alimenta de uma árvore. Não é como se fosse um arbusto no fundo da sua casa. Maior que uma sequoia, maior do que uma árvore vermelha. Aí você diz, pastor, você está agora fantasiando, você está criando coisas com relação a isso. Mas a Bíblia registra que aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, e jamais subiu ao coração do homem, é o que eu tenho preparado para vocês. Jamais houve uma visão a esse respeito. E é interessante isso. Ellen White teve uma visão, ela disse, olha, o que vi é muito, muito melhor do que o que eu possa transmitir ou até pintar para vocês. Vamos descobrir, então, o que diz a palavra do Senhor sobre isso. E diz que o Senhor plantou no jardim, e ali colocou o homem que havia formado, e a árvore da vida estava também no meio do jardim. Alguém observou uma vez que ao irmos ao último capítulo da Bíblia, e agora no começo da Bíblia, e a história da Bíblia é como voltar à árvore da vida. Deus criou um paraíso no início, e o homem teve restrições a chegar àquela árvore depois do pecado. Os 3 últimos capítulos da Bíblia falam a respeito da destruição do pecado e a restauração e acesso ao homem à árvore da vida. A ideia é voltar ao jardim. É triste dizer que
o homem começou a comer da árvore errada. Gênesis 2:17. Mas do fruto da ciência do bem e do mal não deverás comer. Desde o princípio, mesmo antes que o pecado houvesse entrado no mundo, Deus disse: não coma disso. E falaremos um pouco sobre isso durante esta apresentação, sobre o que comer e o que não comer. É algo que está conectado comigo porque se relaciona com a sua compreensão a respeito do Evangelho. Gênesis capítulo 3, verso 2. E quando o homem comeu aquilo que não deveria ter comido, então disse o Senhor: pois o homem tornou-se como nós, conhecedor do bem e do mal, e para que ele não toque na árvore da vida e viva para sempre. Então, Deus expulsou o homem do jardim e colocou querubins guardando a árvore, e uma espada inflamada estava ali para guardar o caminho, o acesso à árvore da vida. O homem não podia mais se alimentar da árvore da vida porque ele desobedeceu a Deus. Cremos que havia algum tipo de essência, de enzima, que perpetuava a vida. E o homem, não tendo acesso mais àquela árvore, ele começou a morrer. Pelo que eu entendo, os cientistas não conseguem entender por que nós envelhecemos. Você pode imaginar que nós poderíamos, no mínimo, viver a idade de uma tartaruga. Por que as nossas células... E por muitos anos nós temos esta vitalidade, as células se recuperam, e por que conseguimos ver só apenas alguns anos? A Bíblia diz que a evolução está acontecendo ao contrário. E agora, depois que o homem deixou de se alimentar da árvore da vida, o período de vida do homem começa a diminuir. Toda a criação sofre por causa disso. Do suor do teu rosto comerá do teu pão, até que voltes ao pó. Do pó viestes, do pó tornarás, ou ao pó tornarás. Retornará ao pó. O homem começou a morrer. E é interessante quantas vezes na Bíblia Deus fala a respeito de alimentação. Nós falaremos sobre o lado prático da vida cristã. E está na profecia, meus amigos. Eu quero estar no céu e quero comer da árvore da vida. A Bíblia diz que nós nos assentaremos com Ele. Teremos uma refeição com Ele. E Ele quer estar conosco. Há algo sobre alimentação, sobre comer, e festejar, que Deus quer participar conosco. O Novo Testamento foi feito no contexto de alimentação. Coma da minha carne, e toma do meu espírito. O próprio Jesus disse isso. Isso será uma bênção para você, se você quer ouvir o que a Bíblia diz a este respeito. Você sabe que eu diria isso e iria apresentar isso de qualquer forma. Pergunta: qual foi a dieta original de Deus para o homem? Antes do pecado, a Bíblia registra que a dieta do homem que ele entregou ao homem, todas as árvores em que há fruto, deve ser para você e como alimento. A palavra carne, que meat não quer dizer carne necessariamente, quer dizer alimento. Então, frutas, cereais e legumes. Quando o homem não pôde mais comer do fruto da vida, o que ele passou a comer então? Parte da maldição. Quando Deus estabeleceu isso, diz que tudo aquilo que faz parte da planta e não seja o próprio fruto. Vegetais. Quantos sabiam que... Quantos concordam comigo que vegetais é parte da maldição, ou comê-los? Olha, eu faço o possível para escondê-los debaixo do meu purê de batata, mas agora eu estou ficando melhor. Eu gosto mas tenho dificuldade ainda para comer ervilhas. Ai, ai. Eu espero que a esposa do pastor Dwight não tenha feito ervilhas nesta manhã para mim, viu? Então,
quando você vai ainda em frente. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Você sabe a diferença entre um fruto e um vegetal? Por exemplo, o que é uma fruta aqui? Berinjela é uma fruta? Fruta. Tomate? Fruta. Você sabe que foi só há 100 anos atrás que as pessoas pensavam que tomates eram venenosos? E hoje é quase o número, é um dos mais produzidos alimentos. Na Califórnia nós temos muitos deles. Estamos cheios de tomates na Califórnia. Abobrinha, fruto. Tudo aquilo que floresce, ou que vem de uma planta que floresce, ele é uma fruta. Ou fruto. Uma abóbora. Uma fruta, fruto. Quando você dá aos seus... Quando você entregar aos seus filhos uma abobrinha, diga-lhes que é como se fosse uma grande banana. É um fruto, é uma fruta. E a Bíblia registra que, então, os homens começaram a procurar carne. Veja, o Senhor estabeleceu o sistema sacrificial no Jardim do Éden. E alguns animais deveriam ser sacrificados ao Senhor, e havia animais que jamais deveriam ser oferecidos ao Senhor. O homem, então, foi permitido comer do sacrifício, dos animais do sacrifício. E note que quando foram colocados na arca, a Bíblia registra que os animais limpos eram colocados em pares de 7 e os animais impuros em apenas pares. Os animais vinham 2 a 2, mas não é isso. Os animais limpos eram em grupos de 7. 7 casais de animais, ao contrário de apenas um casal de cada animal impuro. Note o que aconteceu com os homens. Comendo os animais limpos, e se o homem tivesse comido naquele tempo, na mesma intensidade dos vegetais e outros, teria provavelmente extinguido muitas dessas espécies de animais. E agora você vê a diferença de idade entre os homens. Abraão viveu 100 e poucos anos. E Isaac viveu mais do que o seu pai. E a minha teoria é de que ele viveu mais do que Abraão, porque ele teve menos mulheres do que Abraão. Sendo assim, ele pôde viver mais. José viveu 110 anos, Moisés 120, mas você nota que o período de vida do homem começou a diminuir. Um dos sumos sacerdotes viveu 135 anos, depois de todo esse período. Mas hoje em dia, meus amigos, se você chega aos 90 anos, e recentemente comemoramos 100 anos de uma irmã da igreja, que sempre vai à igreja, e nós comemoramos os 100 anos dela. Não daremos os detalhes, mas ela disse, olha, mandem para mim um e-mail porque eu não consigo ouvi-los muito bem. Eu achei interessante essa senhora de 100 anos de idade dizendo, olha, mandem uma mensagem pela internet para mim, porque eu não consigo ouvi-los direito. Há coisas, amigos, que nós podemos fazer para prolongar a nossa vida. Deus quer que nós tenhamos uma vida abundante, para que nós possamos servi-lo melhor. Alguns já ouviram falar da fonte de vida, da fonte de saúde. Ponce de Leão, o Ponce de Leão, o nome original, ele imaginou que a Flórida, ou na Flórida em algum lugar, havia a fonte da vida. E ali, meus amigos, não é, na verdade, ali é um magneto para furacões. E um livro escrito por James Hilton, que quer dizer o paraíso perdido. Ele descobriu sobre esse povo que vivia no Vale Hunza, no Himalaia, e ele percebeu que essas pessoas viviam muitos anos. Era comum encontrar pessoas com mais de 100 anos de idade, enxergando perfeitamente, e os médicos não encontraram qualquer tipo de doenças cardiovasculares e outras pragas que assolam o primeiro mundo.
bebendo água vindo dos montes glaciais, respirando ar puro, se alimentando em fazendas de pêssegos e tem esta vida ativa, vigorosa, em muitos casos, passando dos 100 anos. Há uma relação direta entre aquilo que nós nos alimentamos e a nossa saúde. Número 3, porque Deus nos estabeleceu e colocou na Bíblia regras a respeito de vida. Será que ele se importa com isso? João capítulo... A terceira carta de João capítulo 2, verso 2. Amados, desejo que vá bem em todas as coisas. Há apenas um verso, capítulo 10, verso 10 de João. Vocês já ouviram falar nesse senhor aqui? Ele é chamado de Jack Banana, porque chegando aos 90 anos de idade, ele esquiava apenas com seu pé, utilizando o pé na água. E ele acredita que isso era uma forma de fazer aeróbica. E ele costumava fazer esse tipo de esqui com uma corda amarrada na sua boca. Com certeza ele não tinha dentadura, porque para segurar uma corda com seus dentes, teriam que ser dentes fortes. Os seguidores de Cristo são cristãos, eles fazem aquilo que ele fez. E Mateus disse que ele ia ao redor de Jerusalém, em todas as partes, curando todos os tipos de doenças que havia entre o povo. Jesus estava muito interessado na saúde das pessoas. Muitos estudiosos dizem que ele gastou mais tempo, investiu mais tempo curando pessoas do que pregando. Veja que Deus se preocupa da forma como nós sentimos. Na verdade, o plano da salvação significa o melhor para a nossa vida. Você não pode separar a sua mente do seu corpo. Você é uma unidade. Deus traz ao corpo de Adão e Eva e soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida e ele se tornou alma vivente. Muitos pregadores dizem que Deus não se importa com isso. Isso é doutrina do demônio, porque Deus está assim muito preocupado com isso. Uma coisa afeta outra. O espírito e a carne formam a alma vivente. Isso é fundamental. O equilíbrio dessas duas coisas é fundamental e interessa a Deus. Deus se preocupou com isso, com a bebida e com aquilo que a pessoa faz? Sim. 1 Coríntios 10, 31. No que beberes ou no que comeres, tudo o que fizeres, faça-o para a honra e glória de Deus. Se esse é o caso, então é possível que se faça a mesma coisa e não ser para a honra e glória de Deus. Então precisamos saber qual é a diferença. Pergunta. Quantos de vocês são pais aqui? Têm filhos? Muito bem, há muitos estudantes aqui. Vocês já ouviram alguém dizer que não importa o que você come, ore e Deus abençoará a sua comida. Todas as coisas são limpas, não faz diferença. Se isso fosse verdade, qual pai permitiria seu pai se aprontar para o café da manhã e pegar então coisas que têm muito açúcar e tudo aquilo que tem bastante... E eu sei que quando eu falo desses sucrilhos aqui, que eu acabei de citar, todos eles têm muito açúcar. Então, e em cima disso, então, colocar mais 15 colheres de açúcar e colocar chocolate em cima e sorvete, o que você diria? Pare com isso. E aí a sua criança responderia para você, não, pai, não se preocupe. Apenas ore e peça a bênção de Deus sobre essa alimentação. Faz sentido? Não faz, meus amigos. Seria absurdo isso. Significaria tentar a Deus. Você não pode fazer algo que você sabe que há a lei de causa e efeito e haverá um resultado. Eu não vou pular de cima de um pináculo e dizer, eu vou pular porque Deus vai me salvar. Não, eu sei o que é certo. E há muitos cristãos, meus amigos, que estão morrendo
pela boca por causa da teologia deles. É lógico que faz diferença o que nós comemos ou não. É por isso que Isaías diz no verso 2:55, coma aquilo que é bom. Isto é importante também com relação ao nosso alimento espiritual. Amigos, isso é tão importante por causa do cérebro. Você sabe por que você tem pernas? As pernas estão aí para carregar o cérebro. Você tem braços para proteger o cérebro. Você tem um sistema digestivo para alimentar o seu oxigênio. Ele consome mais oxigênio do que qualquer outro órgão do corpo. Todos os nervos do corpo são controlados pelo cérebro. É como se fosse um computador miraculoso. Mesmo os cirurgiões não entendem completamente a potência ou o que representa plenamente o cérebro. Muitas vezes nós somos dirigidos pelo estômago. Deus nos fala através da mente. Ele não fala através do coração, da bomba do coração. O coração é a bomba que espalha o sangue pelo corpo. É pela mente, através da mente que Deus se comunica conosco. É importante manter a nossa mente clara, para que possamos pensar claramente, a fim de que possamos compreendê-lo plenamente, para que a adoração seja feita neste contexto. E o diabo sabe que se ele levá-lo a alimentar-se mal, não se exercitar e viver uma vida curta, a sua vida será um problema e teremos problema para compreender a palavra do Senhor. E é por isso que o diabo trabalha ativamente para colocar drogas nas mãos do povo, dos jovens em particular. Porque sabe que isso extingue deles a possibilidade de compreender a palavra do Senhor, porque a mente fica obscura e eles não compreendem. Um testemunho pessoal aqui. Veja se você pode reconhecer esta foto. Sabe quem é esta pessoa? Posso dar uma ideia aqui? Sou eu. Isso aí não é uma peruca, eu estou usando, não. É o meu cabelo natural. Por volta de 30 anos atrás, eu tinha o meu negócio de vendia carne. E pessoalmente eu sou vegetariano. Eu defendo o vegetarianismo. A Bíblia não diz que você tem que ser vegetariano. Mas eu sei que no céu todos seremos vegetarianos. Não haverá ali o Burger King ou o Kentucky Fried Chicken. Não haverá nenhum lugar que você vai procurar ali galinha ou bife. Não haverá nada disso no céu para você comer. Nenhum churrasco ou coisas do tipo. Eu cresci comendo mal, como a maioria das pessoas comem mal. Minha mãe era uma excelente cozinheira e a comida tinha um bom sabor, mas nós comíamos todo tipo de coisas. Fomos a todo tipo de lugar e comíamos todo tipo de coisa que você pode imaginar. Sapos, acredite, rãs e todo tipo de coisa que se move no mar. E meu irmão e eu nos preparávamos para ir para a escola. E quando íamos de manhã ter o café da manhã, nós comíamos coisas que não tinham consistência. E depois, em cima disso, café e chá. Desde os 7 anos de idade, nós tínhamos bebida, desde que éramos criança, em casa. E depois que eu fui para os meus anos de rebeldia, fui para essa caverna e vivendo ali, não havia geladeira, não podia comer carne. E eu comecei a comer feijão, arroz, e comia também frutas. E comecei a sentir-me melhor, sentir-me bem pela primeira vez na vida. Minha mente começou a ficar mais clara. E foi quando vivi naquela montanha que aceitei a Jesus. E foi ali que o Senhor decidiu colocar na minha vida, no meu caminho, a Bíblia. Pela primeira vez eu notei a diferença. E tendo vivido ali alguns anos, eu fui então para a cidade e entrei nesse negócio de vender carne. E comecei a comer bife 3 vezes por dia. E eu então comprava do açougueiro, cortava em pedaços menores e vendia isso para pessoas.
e comecei a sentir-me, e há uma palavra científica para isso que significa enojado. Eu comecei a me sentir enojado disso. A minha mente não estava boa, dormia mal, comia bife de manhã, meio-dia, à noite, e tomava sorvete também, e tinha 135 libras, estava magro ainda. Eu não posso mais fazer isso porque o meu metabolismo hoje é diferente, eu engordo com mais facilidade, mas eu comecei a pensar, é melhor que eu siga os princípios bíblicos de saúde. Eu dizia que era cristão, mas também estava fumando e bebendo ainda. E sabe o que comecei a fazer? Deixando estas coisas, não porque uma igreja me disse, mas porque a Bíblia me disse. E eu notei que a minha mente começou a melhorar, a minha memória. Eu não estava como se estivesse sonolento todo o tempo, não tinha tanta gripe. E me sinto hoje 100% melhor. Eu sou há 30 anos vegetariano e eu vou ao Burger King e peço um sanduíche vegetariano e peço algo vegetariano. E eles dizem, não, nós não temos isso. Aí eu pergunto a eles, eu pareço ter 70 anos de idade? Olha, note que eu não digo que eu tenho 70 anos de idade. E eles olham para mim e dizem, uau, você tem 70 anos de idade? Às vezes isso vem ao contrário, porque a pessoa diz, não, você parece próximo de 70, não 70. Veja, amigos, se você seguir, olha, e a evolução diz que, porque nós temos esses dentes caninos aqui, estamos preparados para comer carne, especificamente. Veja só, está vendo esse animal? Veja os caninos dele. Alguém tem caninos como este aqui? Ele é vegetariano. De fato, os maiores caninos, os dentes caninos pertencem aos vegetarianos. Hipopótamos, elefantes. Karen e eu estávamos no zoológico da Austrália, onde ali vivia o Steve, que faleceu recentemente, Steve Irwin. E ali vimos a mais antiga criatura de vida, vivendo ainda, esta tartaruga, Harriet. E Charles Darwin encontrou 3 tartarugazinhas. Ele levou-as para a Inglaterra, deu-lhes nomes, e elas não se sentiram muito bem ali e foram enviadas então para a Austrália. 2 dessas tartarugas morreram. E eles tentaram por muito tempo fazer com que a Harriet se juntasse a uma outra tartaruga para que procriasse, mas na verdade descobriram que o Harriet era uma fêmea e não um macho como eles imaginaram. Então não tinha, todo esse tempo eles estavam tentando cruzá-lo de forma errada. E note, vegetariano. Eu não sei se essa é a melhor ilustração para dizer, porque você não quer parecer com uma tartaruga, não é? Muito bem. Que classe de animais a Bíblia identifica como sendo impuros? E quais são os puros? Levíticos 11 nos diz tudo aquilo que tem a unha partida, a unha fendida. Isso pode ser comido. Então, veado, boi, vaca, tudo aquilo que rumina e tem um sistema digestivo complexo e então tem também o seu casco, a sua unha é dividida. Mas há também os animais que não são limpos. Há aqueles que têm o seu casco dividido, mas eles são impuros. Não se deve comer de nenhum tipo desse animal e nem tocar na sua carcaça. Alguém pode dizer, não, isso aí era só para os judeus. Espera um minuto. Deus não mandou que Noé fizesse a diferença entre animais limpos e imundos? Isso inclui a todos nós, meus amigos. Porco é imundo. E eu sempre procuro palavras para tentar explicar que porco é porco e o porco não vai melhorar. A própria palavra porco já significa o que significa isso. Eles são
animais imundos. E a Bíblia compara porcos e cachorro. Eu sei que em alguns países você pode comer cachorro. Olha, veja só, você às vezes as pessoas se sentem tristes porque alguém come cachorrinhos, mas comem porquinhos. Eu me lembro da história desse pequeno porquinho que veio de casa, foi para o mercado e acabou virando roast beef. Então, esse é um contrassenso. Revista Newsweek, 1999. Diz aqui que um nutricionista disse que bacon não é tecnicamente carne, não pertence a nenhum tipo de grupo. É algo que tem muito sal e é cancerígeno. Gente, as pessoas que analisam isso perceberam que a carne de porco é muito ruim e começaram então a perder vendas. E eles começaram então a posicionar, em termos de marketing, essa carne como se fosse a outra carne branca, tentando comparar essa carne de porco, que é carne mais clara, como se fosse a carne de peixe ou galinha. Não é a mesma coisa, meus amigos. E quando eu vendia o bife, você pode ter várias opções de bife. E eu dizia para os meus amigos, aqueles que me vendiam o bife para mim, e eu dizia para eles, olha, eu quero vender porco também, porco especial. E eles riam de mim, porque eles disseram, olha, nenhum tipo de carne de porco pode receber esse tipo de aprovação, de ser especial. Por quê? Porque eles têm uma quantidade enorme de micróbios na sua carne e você tem que cozinhar o máximo possível, diferente da carne de outros animais. Então, esses cistos e esses tipos de coisas que se colocam no sistema digestivo do suíno, ele então se torna muito complicado. E quando as pessoas se alimentam e têm problemas de saúde hoje, eles pensam que tem outro tipo de doença e, na verdade, eles têm porquinite. É um trocadilho que ele usou aqui para dar o nome para doenças. 6. Qual é a distinção entre animais limpos e os impuros? Então, Jesus está dizendo algo em particular aqui a um grupo de pessoas que comia algo, eles comiam animais que eram impuros. E disse, disso então podereis vos alimentar. Tudo aquilo que tem escama, ou todo peixe que tem escama, e alguém deve estar perguntando, pastor, será que o atum tem escama? Sim, o atum tem escamas. São bem pequenininhas, mas eles têm. E outros tipos de frutos do mar. Eles se alimentam das sujeiras do mar, dos restos. Toda nojeira é a alimentação deles. Então, você sabe disso. Eu também pegava esse tipo de comida, lagostas, dessas coisas, e eu sei disso. Todos que fazem isso sabem disso, que eles se alimentam desse tipo de coisas horríveis. E tubarões, esse tipo de coisa. Olha, eu pegava o peixe-gato e nós pescávamos esse tipo de peixe e nós colocávamos ali um pedaço de uma isca, uma salsicha, e assim em seguida tinha então um peixe-gato. E uma vez, quando tentamos tirá-lo, o que aconteceu é que o dente desse peixe acabou machucando o dedo do meu irmão. Aquilo ficou infeccionado e ele nunca mais pôde utilizar o seu dedo de forma normal. Para você imaginar a quantidade de impureza, de contaminação que há nesse tipo de peixe. Meus amigos, é importante ter cuidado com relação às aves. As aves de rapina,
a coruja e esses outros tipos não podem ser comidos. Todos os que são impuros. Então há aqueles que são puros também. O peru, a galinha. Eu não tenho nenhum prazer em comer frango, eu já fui a um matadouro, mas ele é considerado, biblicamente, limpo para se alimentar. Os pombos, né? Se você mora em Nova York e você tiver dificuldade, lembre-se que os pombos são limpos. Isso é uma piadinha. 1 Timóteo 4:4. Você está agora, pastor, colocando essas regras para o povo. A Bíblia diz que todas as criaturas de Deus são boas e nada deve ser recusado. Tudo deve ser aceito com gratidão. Meus amigos, a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor dirá o que é apropriado. Este texto aqui tem uma outra conotação. E veja, nos lugares, nos templos pagãos, eles ofereciam, eles matavam animais para todos os tipos de serviços. E Paulo está falando aqui de uma outra coisa. Se o animal é limpo, ou a comida é limpa, e ela é oferecida para um outro Deus, então não faz muita diferença no caso. Eu não me importo se é uma companhia de qualquer país, se isso está sendo oferecido com a bênção de Deus, sendo alimentado com a bênção de Deus, é o que você está fazendo, então não há nenhum problema. Então é bom que fique claro isso aqui. O que Paulo está se referindo não é a animais impuros serem permitidos de se alimentar. É o sistema de alimentação que era oferecido pelas pessoas que não sabiam, não tinham conhecimento, ofereciam esses alimentos a deuses que não são verdadeiros. E Paulo dizia que essa comida pode ser comida se for abençoada a Deus, desde que seja uma comida limpa, seja alimento puro, de acordo com o que diz a palavra do Senhor. Agora, há outras coisas que parecem muito agradáveis, e algo ligado a esse assunto é o controle de si próprio, que é o que Deus quer de nós também. Eu quero algo que preciso registrar aqui na Bíblia. Há coisas que são... Quando você dirige, você tem a luz verde, amarela e vermelha. Muito bom, então, por exemplo, os vegetais, legumes, isso tudo é ótimo para você. Luz amarela, açúcar. A Bíblia não diz não coma açúcar, mas é preciso haver moderação. E se você vai comer carne, é preciso que esta carne seja limpa, de animais limpos. E você sabe que muitas das doenças que existem hoje vêm de produtos animais. E certamente a luz vermelha, animais impuros. E aí alguém pode perguntar, mas pastor, e a visão de Pedro em Atos 10? E Pedro então tem essa visão, e é esse lençol cheio de animais, e todos esses animais estavam juntos, e a voz vem do céu e diz, Pedro, mata e come. E Pedro, olha, interessante que Pedro disse, não posso fazer isso, Senhor, porque nunca comi nada que é impuro. Isso quer dizer, mesmo depois de Pedro e João terem seguido a Jesus, e Tiago terem seguido a Jesus, eles ainda continuavam mantendo corretamente o hábito de comer coisas limpas, animais limpos, nunca animais impuros. E Pedro, então, observou esta visão. Como é que você pode comer uma visão? Em primeiro lugar, isso tem que ser simbólico. Então, Pedro estava considerando o que isso significava. Então, alguns gentios vieram à sua casa e lhe pediram que pregasse aos gentios. E aí, então, ele compreendeu o que isso significava. E a resposta está ali no verso 28. E Deus revelou-me que não posso chamar impuro. Ele fala aqui de comida? Não, ele está falando de pessoas. Os judeus chamavam os gentios de impuros, de imundos.
E então Deus mostrou isso, revelou-lhe para mostrar a diferença entre puro e impuro e o trato que ele deveria, a forma como deveria tratar os seres humanos que devem receber a palavra do Senhor. Meus amigos, algumas pessoas se ofendem se você disser a eles que eles podem comer qualquer coisa. Amigos, há uma lei de causa e efeito. Faz diferença aquilo que nós comemos. Você não pertence a si próprio. O seu corpo é propriedade do Senhor. Ele quer que você cuide dele. Não é só para o seu próprio uso pessoal e para a sua satisfação própria. É para ser a glória de Deus. E as pessoas deveriam ter muito cuidado com aquilo que comem. Gênesis 2:17. Sabem por que há pecado no mundo? Porque alguém comeu algo que não deveria ter comido. Diga amém. Há muita especulação sobre o que foi isso que Eva comeu. Eu acho que, na verdade, aquilo foi o fruto chamado chocolate, vindo da árvore do chocolate. Esta é a teoria dele. Mas eu gosto de carne suína. Deus irá me punir se eu comer carne de porco? Meus amigos, eu sei que você não sairá daqui para comer carne de camelo. Mas olha aqui, meus amigos, olha a profecia. Eu estou falando de amazing, profecias impressionantes. Olha aqui o que diz a palavra do Senhor. Pois eis que o Senhor virá, a volta do Senhor, com fogo e com as suas carruagens, para entregar a sua... Lembra-se que os ímpios são destruídos pela ira de Deus. E os que santificam-se a si próprios, não aqueles que são santificados por Deus, os que se purificam-se a si próprios, comendo carne de porco e a abominação e o rato. Se você quer justificar o porco, então faça com a sua boca também. Porque a Bíblia diz que eles serão destruídos juntamente. Deus está dizendo aqui, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Quando os romanos e os gregos queriam ofender os judeus, o que eles faziam? Para insultá-los, eles levavam um porco dentro do templo e o sacrificavam. Isso era um insulto. Meu amigo, teu corpo é o templo do Espírito Santo. No livro de Daniel, eu não tenho aqui a ilustração sobre isso, mas o livro de Daniel inicia tratando do assunto de alimentação. Eles foram convidados a comer a comida babilônica, que consistia de coisas impuras e álcool. E ele disse, não iremos nos vilipendiar com esta alimentação impura. O que a Bíblia fala sobre bebidas alcoólicas? Daniel e os seus companheiros foram 10 vezes mais sábios do que os seus companheiros, porque eles cuidaram daquilo que comeram. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Vejam, amigos, quantos problemas nós temos por causa das drogas do álcool. A única... Eu usei alguns tipos de drogas, coisas assim. E eu posso dizer a você que a maioria dos meus amigos daquele tempo foram mortos ou como consequência de bebidas alcoólicas, mais do que outras drogas. Veja, pessoas dizem que Jesus na Bíblia tomou vinho. Não é verdade isso. Aquilo era suco de uva. É um tipo do corpo de Jesus, aquilo que ofereceu. Jesus não jamais ofereceu vinho com álcool para pessoas. Ele não faria isso. Ia colocar as pessoas em bebedeira. E você conceberá e dará luz a um filho. E isso tem relação. Olha aqui. Não beba vinho ou qualquer bebida forte e nenhuma alimento impuro. E o anjo disse isso porque muitas pessoas da igreja estavam comendo coisas que não se deveriam comer. E ele então relembrou-a, não coma dessas coisas. Quando João Batista nasceu, o que disse o anjo ao seu pai? Não deverá beber vinho nem bebida forte, porque ele será cheio do Espírito Santo. E às vezes diz, aqui nos Estados Unidos, as lojas que vendem bebida, fala aqui, utiliza a palavra espíritos
para a bebida forte. Sabe por quê? Porque quando você bebe isso, você tem todo tipo de espíritos, mas espíritos imundos. Você não pode estar cheio desses espíritos imundos e cheio do Espírito Santo ao mesmo tempo. Quais são um dos princípios, ou alguns princípios importantes encontrados na Bíblia sobre saúde? A Bíblia fala sobre quarentena. Certas doenças levam ao isolamento de pessoas. Isso ajuda a, então, impedir a propagação delas. A peste bubônica se espalhou pela Europa e alguns líderes da igreja abriram o livro de Levíticos e entenderam que era importante fazer quarentena. Começaram a queimar roupas e notaram e aplicaram então muitos dos princípios da Bíblia. E isso fez com que a peste bubônica fosse controlada. Lavar-se, isso indica que o povo de Deus deve ser um povo limpo. Quando o Evangelho limpa o seu coração, isso indica que todo o meio ambiente começa a se tornar limpo. E eu noto que a pessoa, quando aceita Jesus, ele começa a escovar os seus dentes, o jardim começa a ser mais cuidado, limpeza está próximo à santidade. Isso não está na Bíblia, mas Benjamin Franklin disse isso e eu acho que é correto. Vida moral, ajuda equilibrada, ajuda a evitar doenças sexuais transmissíveis. Se as pessoas seguissem a orientação de Deus com relação à moralidade, muita doença e muita tristeza seria evitada. Essas epidemias estão acontecendo hoje por causa da promiscuidade. Se duas pessoas não se envolvessem com outras, não haveria epidemias. Se um casal se conhecesse apenas no casamento, não haveria nenhum problema. Mas o que acontece é que há muita promiscuidade hoje. E eu sei que há casos raros onde doenças passam por causa da transmissão, mas isso é uma raridade. Deus fala a respeito do trabalho. Ele diz para descansar no sábado, sim, mas fala também que 6 dias trabalharás. Parte que envolve o prolongamento da vida é trabalhar. É bom suar. Eu não quero que você comece a fazer isso agora, mas é bom fazer exercício. Aeróbica, isso é bom para o seu coração, isso é excelente. Deixa as suas artérias abertas e na nossa cultura nós temos uma vida muito sedentária. Você aluga carro? Eu estava na cidade de São Luís, indo para a Teresa Bene, e alguém me reconheceu e disse: olha, você é aquele pastor que está na televisão e eu vou te dar aqui algo especial. Olha, e às vezes tem benefício em estar na televisão. E pelo mesmo preço eles me deram um carro melhor. E disseram: olha, esse Cadillac tem os bancos aquecidos. E estava muito frio. E eu disse: que nada, isso aí é para maricas. Mas, meus amigos, é muito agradável. E olha, no volante aqui eu tenho o controle, o piloto automático. Eu falei: gente, que gostoso isso, você não precisa fazer nada, pode até cochilar dirigindo. Você não precisa fazer mais nada, não precisa se movimentar. A Karen diz isso porque nós temos uma antena e tenho satélite, eu tenho vários controles remotos aqui. E eu digo: eu não sei como fazer essas coisas funcionarem. Por quê? Porque nós queremos sentar e ficar apertando o mouse e outras coisinhas assim, sem nenhum tipo de ação. O nosso corpo de movimento. E precisa também de descanso. É preciso exercício, mas descanso também. Letra F, atitude positiva, otimista. Se Deus perdoa você, você pode ter uma atitude otimista. Algumas pessoas são doentes, não porque eles comem algo, mas porque algo lhes está corroendo. E eles são estressados, são nervosos, e isso faz com que a saúde seja destruída. A Bíblia diz ainda mais, Novo Testamento e Velho Testamento, que carne animal e sangue não deveriam ser alimentados, ou servir de alimento, perdão. Está comprovado que é interessante que as pessoas tentam utilizar
essas coisas, as técnicas de marketing para vender coisas. E quando diz assim, amendoins com baixa caloria. E é interessante que a pessoa diz assim, olha, eu quero esse tipo de comida aqui, esse tipo de amendoim, ou de manteiga de amendoim. Mas, amigos, isso é importante. É importante observar se há muita gordura em tudo aquilo que você come. E nós estamos vivendo num tempo da vida, da história, que aqueles que estão na área médica dizem que o dinheiro que mantém o sistema de saúde do nosso país está indo à bancarrota, porque a maioria, mais da metade dos americanos estão acima do seu peso. E há muitas doenças relacionadas com comer demais. Pela primeira vez na história, há mais pessoas ficando doentes por comer demais do que o contrário. Você viu nesta revista, Revista Geográfica Nacional, edição de agosto de 2004, os americanos, e a revista aqui diz que as pessoas que estão reclamando do seu peso, e a grande realidade é que as pessoas estão comendo muito mais do que jamais comeram na vida. E isso, a maior parte, é carboidrato. E olha aqui, veja isso, na Califórnia, um lugar que é para fazer exercício, e aqui 2 escadas rolantes ao lado. Vê se tem algum tipo de lógica isso. Você está indo para a academia de ginástica e está utilizando, então, a escada rolante para chegar até lá. Impressionante isso. Número 9. Qual é o lembrete solene dado àqueles que se esquecem das ordens de Deus? O vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Glorificai a Deus com o vosso corpo. Amigos, não sei se eu tenho tempo para isso, mas olha, devemos estar longe daquilo que nos torna viciados. Você já viu alguém assim tremendo e dizendo, olha, eu quero uma banana, eu preciso de uma banana, por favor, me dá uma banana. Seu marido já ficou, então, assim, andando para lá e para cá e dizendo, não, eu quero, esposa, eu quero um pedaço de verdura. Meus amigos, não acontece isso. Você não vai encontrar na Bíblia um mandamento dizendo, não beberá café, porque esse é um químico recente, mas esteja longe disso. 10. O que todo cristão deveria fazer? Almejar, apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo diante de Deus, que é o culto racional, porque pertenceis a Ele. Meus amigos, cigarro, isso mata. Então vamos deixar tudo aquilo que é imundície. Isso também indica ser temperante, mesmo nas boas coisas. Então é necessário ter temperança, ou exercer. Amigos, estamos concluindo. No estúdio, eu quero que vocês então coloquem aqui a ilustração da árvore da vida. Quantos de vocês querem comer da árvore da vida? Onde está a árvore da vida hoje? A Bíblia nos diz. Ela não foi destruída no dilúvio. Ela está, meus amigos, guardada. Possivelmente Deus levou para o céu. E aquela árvore, eu creio, está ali. E eu quero comer daquela árvore. Você não quer também? Apocalipse 2:7. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso, e juntamente com a sua mansão. Meus amigos, quantos querem comer da árvore da vida hoje? Deus ainda tem a árvore da vida. Jesus foi crucificado numa árvore. Amém por isso? O artista que pintou isso aqui, essa linda ilustração, mora nessa comunidade aqui em Barron Springs. O sangue de Jesus é o néctar. Quando você aceita Jesus, você recebe nova vida, e esta nova vida, novo espírito, nova força, lhe capacita para ser uma nova criatura.
Eu falei muita coisa hoje, meus amigos. E eu sei que alguns de vocês estão lutando, mesmo que você já soubesse disso. E eu sei que alguns de vocês dizem, pastor, eu preciso mudar a minha vida. Preciso cuidar do corpo que o Senhor me deu, o Senhor Deus. E é preciso o poder do Espírito Santo para induzi-lo a essas mudanças, amigo. Para que você possa servir a Deus de forma melhor. Porque se você é saudável, você pode servi-lo melhor. Você pode servir as pessoas melhor. Você ama o Senhor melhor, você pode amar também o seu semelhante de forma mais intensa. É bom para você isto. Quero convidar o John para vir aqui. Ele cantará sobre a árvore da vida. A cruz de Cristo é, hoje, a árvore da vida. E se você quiser comer daquela árvore, você tem que aceitar I esta. am thine, O Lord. I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. So draw me nearer, nearer, precious Lord, to the cross where thou hast died. And draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Eu quero comer da árvore da vida, meus amigos. Eu quero viver para sempre com Jesus. Vocês também? Se você quer alimentar-se daquela árvore no paraíso, é preciso que você aceite pela fé o fruto que pendeu da árvore, que pendeu do madeiro, que é a cruz. Esse fruto é Jesus. E Jesus viu Natanael sob uma árvore. Quantos de vocês querem dizer, Senhor, eu quero fazer mudanças na minha vida? Eu quero ser liberto pelo Teu Santo Espírito, mas a única forma que consigo fazê-lo é recebendo esta força e bebendo da cruz, a cruz de Cristo. Este é o teu desejo, amigo? Amém por isso. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui e eu sei que este mundo não durará muito. E o Espírito Santo coloca no nosso coração, os que estão aqui e os que estão nos assistindo. E nós queremos um reavivamento, queremos o nosso corpo oferecido a Ti em sacrifício. Queremos vida, Senhor, vida eterna, aqui, agora. Suplicamos, Senhor, para que o nosso corpo seja sarado, mas que a nossa vida espiritual também seja curada. Senhor, toma-nos nas Tuas mãos, para que tenhamos força, poder para viver uma vida nova e representar-te a Ti. E um dia possamos estar contigo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe-os a todos, meus amigos. Obrigado por participar. Temos mais uma reunião hoje à noite, reunião final. Vá ao nosso sítio www.moçambique. Hola, su canal 3ABN Latino tiene una oportunidad.